sou a professora Bianca Barreto e vou ficar responsável em trazer diálogos de biologia para você. Por enquanto que nós não podemos nos encontrar, utilizaremos esse canal para dar muitas informações para a sua prova do Enem. Então, o nosso primeiro assunto de hoje vai ser citologia. O que é uma célula? A célula é a unidade funcional e estrutural do ser vivo. Então, a partir daí, você já deve ter escutado sobre a teoria celular. A teoria celular nos diz que todo ser vivo é formado por célula. Mas como assim, Bianca? Todo ser vivo é formado por célula? Então quer dizer que a bactéria tem a mesma célula que eu? Não, não é por aí. A bactéria tem sim sua célula, mas a célula da bactéria vamos chamar de célula procarionte, enquanto nós, da célula animal, chamamos de uma célula eucarionte. E qual a diferença dessas duas? Sobre a célula procarionte, a gente entende uma estrutura bem mais primitiva, que não tem tantas estruturas assim como a nossa, que somos células eucariontes, que vamos falar já já. Podemos ver que na célula procarionte é composto somente por uma cápsula, o citoplasma, ribossomos, nucleóide e a membrana plasmática. Não tem núcleo, né? Então ele não tem carioteca, que é aquela membrana que envolve o núcleo. Já nas células eucariontes, temos uma estrutura aí bem mais organizada, bem mais complexa, tendo então mitocôndrias, núcleo, nucleolo, entre outras estruturas que lá na frente a gente vai comentar sobre elas. A célula procarionte tem uma estrutura mais primitiva, ou seja, ela não tem estruturas como mitocôndria, retículo e nem mesmo a carioteca. A carioteca é aquela membrana que envolve o núcleo, até porque o procarionte não tem núcleo. Já nós, seres eucariontes, temos uma estrutura bem mais complexa, canais, organelas, como mitocôndrias, retículo. Mas sabe uma coisa que essas duas células, a eucarionte e a procarionte, têm em comum? A membrana plasmática. O que é a membrana plasmática? A membrana plasmática é uma estrutura bem fininha que envolve as nossas células para que lá dentro da célula tenha um ambiente adequado para a vida. Mas você sabe de que essa membrana é formada de fosfolipídios e proteínas. E como é que ela se organiza? Basicamente como o modelo mosaico fluido. Ou seja, os fosfolipídios ficam bem agarradinhos um no outro, se movimentando pela célula. Mas eles se movimentam agarradinhos, tá? Ninguém solta a mão de ninguém. E aí, nesse meio, tem algumas proteínas incrustadas lá. O que essas proteínas fazem? Elas servem para transportar alguma daquelas substâncias. Elas podem servir de canal, podem servir como carregadoras ou podem servir como receptoras. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Essa membrana vai fazer com que algumas substâncias saiam e impedir que umas substâncias entrem. A esse processo a gente chama de semipermeabilidade ou permeabilidade seletiva. Você conhece alguém diabético? Então, uma pessoa que tenha diabetes tipo 2, a sua membrana plasmática não tem uma proteína receptora do hormônio insulina, que é muito importante para a absorção da glicose. A célula não vai absorver bem a glicose e, com isso, a taxa de glicose na corrente sanguínea vai ficar bem alta, causando assim a diabetes mellitus. Algumas substâncias passam por essa membrana de uma forma mais fácil, sem gastar energia. A isso chamamos de transporte passivo. Um exemplo de transporte passivo: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Mas tem também o transporte ativo, que aí vai haver um gasto energético. Hoje vamos falar sobre o transporte passivo. Difusão simples. Em que consiste a difusão simples? Na passagem de um gradiente de maior concentração para um gradiente de menor concentração. Quer ver um exemplo? Imagine que você está na Ilha do Retiro, no jogo de final de campeonato. Então, a Ilha do Retiro está lotada, né? E vamos imaginar que na rua ali em frente à Abdias de Carvalho está meio vazia. Quando terminar o jogo, aquele ambiente cheio, aquele ambiente lotado, vai
abrir os portões para que aquela torcida saia para a rua, que está vazia. Então, essa saída de um ambiente muito cheio para um ambiente vazio seria o quê? A difusão simples. Quando você inspira o oxigênio, ocorre uma difusão simples, sabia? O oxigênio é consumido pelas nossas células e, com isso, a concentração lá dentro vai diminuindo, porque estamos consumindo bastante. Então, lá na célula, a concentração vai ficar baixa. Mas, na nossa corrente sanguínea, tem uma concentração alta, porque os nossos pulmões estão sempre absorvendo o oxigênio, fazendo com que a nossa corrente sanguínea tenha altos níveis de oxigênio. Então, nossa célula com uma pequena quantidade de O2 e nossa corrente sanguínea com uma alta quantidade, temos aí uma diferença de concentração. Portanto, é uma situação que corresponde aos requisitos da difusão, que é uma diferença de concentração e uma permeabilidade na membrana. Então, quando ocorre a osmose? Certamente você come salada todos os dias e já temperou uma salada. Você já observou que quando você coloca sal no alface, ele começa a murchar depois de um tempo? O que acontece? Uma osmose. Sabe onde acontece uma osmose também? Quando a gente mergulha uma célula animal em água pura, ela começa a inchar até estourar. Proteínas vão servir como um canal que vai facilitar a passagem daquelas moléculas através da membrana, sempre de um gradiente de maior concentração para o gradiente de menor concentração, ou as proteínas vão servir como uma proteína carregadora ou uma proteína carreadora, que vão justamente carregar aquelas moléculas a favor do gradiente de concentração. Mas nem tudo é tão simples assim. Há o transporte com gasto de energia. Sobre esse transporte, eu vou falar para vocês no nosso próximo encontro.